Bom dia a todos. Bom dia, Flânio, secretário superintendente do SAI, ao qual cumprimento toda a sua equipe, os vereadores, assessoria, imprensa presente. Nós vamos ouvir agora, daremos início à audiência da LDO do projeto 1351, 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vamos ouvir o superintendente do SAI, posteriormente abriremos as palavras para os vereadores e assessoria a quem quiser fazer pergunta. Então, o superintendente com a palavra, fique à vontade por até 20 minutos. Alô? Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, demais presentes. Nossa apresentação está bastante sintética, são cerca de meia dúzia de lâminas, que eu acho que dão conta aqui de demonstrar aqui as nossas projeções para a LDO 2017. Por favor, Reinaldo. Bom, as nossas receitas, elas estão compostas de 4 itens, totalizam, nossa projeção totaliza 774,3 milhões, divididos em tarifas de água, 238,5 milhões, tarifas provenientes do serviço de esgotamento sanitário, 171 milhões. Outras receitas provenientes de dívidas e execuções, 343,3 milhões, e uma pequena parcela referente a financiamentos da Caixa Econômica Federal, de 21,2 milhões. Total, portanto, de 774,3 milhões. As despesas, que correspondem também, obviamente, a este mesmo valor, estão divididas em pagamentos à Sabesp, 130 milhões. Pessoal e encargos, 106,6 milhões. Demais despesas de custeio, que serão detalhadas adiante, 345,3 milhões. Investimentos, 74,4 milhões. Amortização de dívidas, 7,6 milhões. Repasses financeiros, que também estão detalhados adiante, 106,5 milhões. E a reserva de contingência, exigência legal, 3,9 milhões. Eu vou detalhar, então, as despesas de custeio e, posteriormente, os investimentos e os repasses financeiros. Despesas de custeio, que totalizam 345,3 milhões, estão divididas em pagamento de precatórios, 184,5 milhões. Esses, basicamente, são precatórios relativos às nossas pendências com a Sabesp, principalmente. Mas estão inclusos também outros precatórios, como os trabalhistas. Operação e manutenção de sistemas, 73,9 milhões. Tratamento de esgoto, 30 milhões. Energia elétrica, 21,7 milhões. Vale refeição e vale transporte, 3 milhões. Desculpa, 8 milhões. Manutenção de sistemas de informática, 6,2 milhões. Tarifas bancárias, 6 milhões. Combustíveis, 2 milhões. Telefonia, 1,7 milhões. E outras despesas de valores inferiores, tais como materiais de escritório, segurança, limpeza, enfim, que estão nesse pacote de 11,3 milhões, despesas menores. Uma observação: operação e manutenção dos sistemas, inclui aí todos os serviços relativos a tapa-vala, extensão de redes, locação de máquinas e veículos e coisas desse gênero. O item investimentos, ele está dividido em duas lâminas, uma nas quais a gente sintetiza os investimentos realizados exclusivamente com recursos próprios e outros onde os recursos próprios estão combinados com outros recursos vinculados. Então,
Nessa primeira lâmina estão sintetizados os investimentos com recursos próprios exclusivamente. Então, para obras de água, estão previstos 25,6 milhões, para obras de esgoto, 15,9 milhões, e para outros investimentos, em geral, são de material permanente, outros dessa natureza, 6,8 milhões. Os investimentos que se caracterizam pela combinação com recursos vinculados se compõem de melhoria da eficiência do sistema, que nós temos aí cerca de 2 milhões, projetos de saneamento integrado, que são 2 milhões de recursos próprios, mais, 2 milhões não, 200 mil de recursos próprios, mais 100 mil de recursos vinculados, fazendo um total de 300 mil reais. Obras de esgoto, e a gente manteve essa nomenclatura, vertente 3 de São Miguel, na verdade são obras de esgotamento sanitário na parcela do município que integra a região de Cumbica, e que deverá ter seu esgoto tratado na estação de São Miguel, operada pela Sabesp, 4,6 milhões. Igualmente, obras de esgoto na vertente 2 de São Miguel, 1 milhão. Essa nomenclatura ela é porque é a forma como foi aprovado na Caixa Econômica Federal o montante do financiamento. Obras de esgoto nas bacias, no subsistema São João e Bom Sucesso, 1,9 milhões. São todos valores pequenos, resultantes de contratos que ainda não foram concluídos com a Caixa Econômica Federal. Obras de água, sistema adutor, a minha cópia aqui está 6,7 milhões, dos quais 400 mil relativos a recursos próprios, 6,3 milhões recursos vinculados oriundos de financiamento. Obras de esgotamento sanitário, na verdade é a bacia de o sistema Bom Sucesso, mas destinadas à promoção do esgotamento sanitário no Água Azul, 3,8 milhões. E obras de setorização no sistema de abastecimento de água, 2,2 mais 3,6 milhões. Então, o total aí de investimentos, combinando recursos próprios com recursos vinculados, 26,1 milhões. Por fim, os repasses financeiros, que totalizam 106,5 milhões, se compõem basicamente de amortizações de juros e encargos, esses provenientes basicamente dos financiamentos contraídos ao longo dos últimos anos, 82,3 milhões. Complementação do IPREF, isso é para cobertura das insuficiências financeiras, 24 milhões, e mais 200 mil para outras despesas, outros repasses, por exemplo, desapropriações, se for o caso. Então, essa é, em síntese, a nossa previsão, né, para a LDO 2017, de uma forma bastante sintética. Agradeço, superintendente. Vou abrir agora a palavra aos vereadores, assessoria dos vereadores. Vou anunciar também aqui a presença a Thalita, assessora do vereador americano, a Ana Paula, vereador Mato Grosso, o Arinaldo, vereador Zé Luiz, Erinaldo, vereador Laércio Sandes, Avilés, vereadora Verinha, Rafaela, vereador João Barbosa, e Daniela, vereadora Genilda. Então, está aberto a palavra aos vereadores e, posteriormente, a assessoria e mais quem queiram fazer perguntas. Eu vou, superintendente, vou ouvir todos, depois o senhor já responde os questionamentos e já faça as considerações finais. Por favor, vereador Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, assessores presentes, superintendente do SAI, engenheiro Afrânio, juntamente com a sua equipe aqui presente, e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Inicialmente, parabenizar
o engenheiro Afrânio e a sua equipe, porque se nós tivéssemos nas secretarias a mesma atenção e o cuidado para com a cidade que tem o SAI, acredito que a nossa avaliação seria outra. Nós estaríamos muito mais próximos da população. Então, quero agradecer, em nome daqueles que representam, esse cuidado e carinho que o SAI tem para com a população de Guarulhos, mantendo inclusive uma diretoria de relações comunitárias. A minha pergunta é que, deixa eu pôr o óculos, que eu já tenho idade para isso, viu, Messias? E depois de muitos anos em sala de aula, a gente precisa de algumas ajudas. Da receita de 774,3 milhões, Afrânio, percebi que outras receitas totalizam 343 milhões,3. Eu gostaria que fosse nos dado alguns exemplos sobre o que é essas outras receitas que totalizam quase 50%, próximo de 50% da receita total. No mais, obrigado. Está aberto a perguntas? Não havendo mais perguntas, superintendente, eu vou fazer uma pergunta. Qual que é o índice de perda hoje de água no município, por vazamentos? E como anda a negociação com a Sabesp sobre a parceria com o governo do Estado? E se houve acordo, qual o valor que nós estamos pagando hoje da dívida mensal para com a Sabesp? Só isso. Eu peço a Vossa Senhoria que responda perguntas e já faça as considerações finais, que posteriormente nós passaremos para a audiência com o secretário Zanetta do Meio Ambiente, que espero que já esteja a caminho. Por favor. Bom, vamos então aqui tentar responder aqui pela ordem. Vereador Samuel, antes de mais nada, obrigado pelas palavras. A gente tem tentado se empenhar naquilo que é o nosso papel. A gente acha que essa é exatamente a função do servidor público. Esse item se compõe basicamente de dívidas existentes para com a autarquia. Então, é o item, e ele se compõe tanto de dívidas da própria municipalidade, como também de dívidas de terceiros, de empresas privadas, basicamente. Então, esse é o montante do que a gente tem que se empenhar para conseguir resolver, para fazer frente aí às nossas demandas para o ano que vem, para o próximo ano. Esse é o trabalho. Nosso índice de perdas hoje, presidente, está na casa dos 30%, até menor um pouquinho do que isso, mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Até um pouquinho antes da crise, até 2013, a nossa perda estava nessa casa dos 30%. Hoje ela está um pouco menor do que os 30%, mas eu não quero aqui afirmar que ela realmente está nesse patamar, porque o índice de perdas ele é muito afetado por conta dessa intermitência que a gente está vivendo hoje no município, em razão dessa condição, esperamos, anormal e passageira no sistema de abastecimento. Então, mas ela não é superior a isso. Eu tenho uma lâmina aí, se o senhor quiser, a gente pode até dar uma comparadinha nesse negócio. Está para frente, Hernando? Deixa eu ver se tem uma... Não sei qual é o slide. Posso me levantar aí?
Essa lâmina não está aí, obviamente, com o propósito de fazer a discussão de perdas, mas ela contém os elementos aí. Então, o que a gente pode observar ali é que Guarulhos, hoje, tem uma perda aí na casa dos 30%. Esses dados são dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Desculpa, Guarulhos está ali com 35%, mas hoje já está na casa dos 30%. O dado é de 2013. Se a gente observar ali, não quero aqui fazer nenhuma crítica explícita a nenhum dos outros municípios, mas a gente tem municípios ali, como Osasco, por exemplo, que tem 51, Barueri 46, São Bernardo do Campo 41, municípios do porte de Guarulhos, né, municípios com uma certa equivalência até na sua estrutura, né? Mogi com 56, temos também São Caetano com 19, 20, São Paulo, que é a capital, com 35. Então, as nossas perdas, elas, óbvio, que ainda não estão no patamar desejável. A gente precisa continuar trabalhando e a nossa meta é continuar a chegar a 25%, 20%. Mas a gente não é mais o vilão dessa história e muitas vezes a gente ouve isso, que a nossa perda é muito elevada. Absolutamente não real essa afirmação, uma vez que nós estamos ali na média da região metropolitana. Dá para chamar a atenção ali, isso é muito interessante também, a gente observar uma outra coisa. Ali a gente tem uma coluna de per capita, né? Per capita, o que é? Tudo que se destina ao município dividido pela sua população. Então, o que a gente observa ali é que o per capita de Guarulhos hoje está na casa de 270 litros por 2013, antes da crise, na casa de 270 litros por habitante dia, enquanto municípios como Osasco e Barueri estão na casa ali de 370. Isso explica um pouquinho da nossa dificuldade em fazer distribuição de água, mesmo antes da crise que a gente atravessa agora. Não, só para a gente ter uma ideia de como é que está a coisa aqui, ilustrar com números a pergunta do vereador aqui. Em relação às nossas conversações com a Sabesp, né, não são conversações fáceis, obviamente, porque a Sabesp tem uma estrutura muito grande e a necessidade de interlocução com diversos setores. Mas ela tem caminhado bem, no meu modo de entender. A gente tem uma proposta lá, colocada para análise na Sabesp, que contempla não a questão da dívida, isso é muito importante. Nós estamos negociando com a Sabesp exatamente uma relação para a prestação do serviço de fornecimento de água. O que nós queremos estabelecer com a Sabesp é um acordo para fornecimento, que possibilite exatamente que Guarulhos equacione essa questão dessa irregularidade que tem aqui. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem aqui uma demanda estimada em 4,6 metros cúbicos por segundo, quando a gente tem de disponibilidade 4 metros cúbicos por segundo. Então, 4.600 litros por segundo a nossa necessidade, contra 4.000 que a gente tem disponível, considerando aí já o que a gente produz, que é em torno de 500 litros por segundo. Portanto, a gente recebia da Sabesp, antes da crise, 3.500 litros por segundo. O que já demonstrava uma insuficiência. Então, o que nós precisamos equacionar é exatamente esse conjunto de medidas. O fornecimento de uma parte e o pagamento por outra. Uma coisa acaba impactando na outra, né? Além da questão sanitária, obviamente, de não se ter água e não se poder atender de forma satisfatória a população, tem a questão de que, na ausência de água ou com água em quantidade insuficiente, o impacto na nossa receita também não nos permite fazer todas as ações que a gente gostaria de fazer e precisa fazer para o município, dentre as quais até o próprio pagamento dessa dívida. Então, essa questão está toda colocada, a Sabesp está analisando, tivemos a reunião lá semana passada, na sexta-feira, e há avanços no sentido de que a gente consiga equacionar isso. A proposta, o prefeito Almeida já avançou um pouco nisso, tem uma proposta de pagar isso num período que não
impossibilite o SAI de continuar fazendo as suas ações aqui e dando conta aqui das suas obrigações. Essa é a ideia, é isso que está sendo colocado lá. Hoje a gente está pagando, acho que 11 milhões e meio, é isso, Heraldo? 11 milhões e meio? O valor do precatório mensal? 11 milhões e por volta disso. Se não é 11,5, é 11,4, não tem um... 11.567, 11 milhões e meio, por volta desse valor, em dívida, para amortização da dívida dos precatórios com a Sabesp. Esse é o valor. Não sei se fui claro aqui, se posso passar aqui as considerações. Por favor. Bem, a gente tem ainda, como tudo que a gente tem feito ao longo desses anos, diversos desafios a superar, né? O avanço ao longo desses anos tem sido bastante significativo, a gente consegue perceber isso nos números que a gente tem. Isso não é uma realização desta ou daquela de administração, mas é resultado de uma continuidade de um processo que vem ao longo desses anos pautado em ações planejadas e concatenadas para que a gente chegue a esse fim. Óbvio que as dificuldades sempre estão presentes, elas estarão presentes, e é por isso que a gente tem que estar atuando sempre com bastante afinco na superação dessas dificuldades, né? E é isso que a gente espera que continue acontecendo. Então, a gente tem aqui alguns problemas, estamos num processo de crise hídrica, estamos enfrentando algumas resistências em relação à nossa proposta para ampliação da condição do tratamento de esgoto. Tem um questionamento do governo do Estado a esse respeito. A gente tem o problema da crise econômica aqui no país, que está também criando algumas dificuldades. Talvez tenhamos, em função de tudo isso que está sendo colocado no governo federal, dificuldades no ano que vem e nos próximos anos para contar com recursos financeiros na forma de financiamento para dar continuidade a essas obras, mas isso tudo é parte do processo, isso tudo é que vai demandar os ajustes, e a gente quer crer que, com o apoio da sociedade, com o apoio desta casa, a gente vai conseguir superar isso tudo. Como sempre, eu e minha equipe, a gente estará sempre à disposição dos senhores para qualquer tipo de esclarecimento, porque é nesses momentos que esses esclarecimentos, essas coisas se fazem mais importantes. Agradecer aqui a oportunidade de estar aqui mais uma vez, esperando ter deixado claro aqui os principais elementos para que a nossa LDO possa ser aprovada nesta casa. Agradecer ao superintendente do SAI, o telespectador que está em casa assistindo a TV Câmara. Nós estamos discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os investimentos do poder público para o ano de 2017. Acabamos de ouvir o superintendente do SAI, mais a pergunta de alguns vereadores. Agradecer ao superintendente e sua equipe, em nome do Legislativo, que sempre tem atendido todos os vereadores dessa casa, independente de cores partidárias. Faço parte da oposição e sou testemunha que toda vez que procuramos, somos atendidos. E é assim que se governa. A disputa eleitoral é nas eleições. E durante aquele que ganhou a eleição, o poder constituído tem que atender a população. Quando o vereador reivindica algumas melhorias, não é para ele, é para a população. Então, o SAI tem cumprido aí esta missão e respeitando o Poder Legislativo. Então, em nome da Câmara, eu agradeço Vossa Senhoria, presente aí o vereador Mato Grosso, chegando aí também. Agradeço e declaro encerrado a presente sessão. Suspendo por 5 minutos. Posteriormente, teremos aí a Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado a todos. Bom dia, foi encerrada agora essa audiência pública sobre o SAAI. E aqui ao meu lado está o superintendente, Afrânio de Paulo Sobrinho, que anunciou um orçamento previsto para o ano de 2017 de cerca de 774 milhões de reais. Superintendente, cerca de 10% disso está destinado a investimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. O senhor chegou a comentar no final da audiência de uma dificuldade até de implementar, aumentar o tratamento de esgoto aqui na cidade. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual que é o índice hoje de tratamento de esgoto e qual que é a expectativa para o futuro.
Então, nós, ao longo desses últimos anos, implantamos 3 estações de tratamento que têm capacidade, já têm condições de tratar 50% do esgoto da cidade. Porém, para que isso aconteça, é necessário que a gente dê continuidade às obras dos coletores tronco, são aquelas tubulações que vão permitir que o esgoto aflua, chegue até as estações de tratamento. Essas obras são obras tão importantes e tão dispendiosas quanto as próprias unidades de tratamento. E é aí que a gente está tendo alguma dificuldade, em função basicamente de 3 elementos. A nossa possibilidade de investimento com recursos próprios, uma vez que a nossa receita tem sido bastante impactada pela crise hídrica que se abateu na região metropolitana de São Paulo. A segunda, por quê? Todo o nosso investimento hoje ele está pautado, né, na questão do tratamento do esgoto, na nossa parceria público-privada. E essa parceria público-privada ela tem encontrado algumas dificuldades em função das do próprio momento político, institucional e econômico que o país está atravessando. E por último, também, um outro elemento que tem criado alguma dificuldade é o questionamento que o governador do estado fez em relação à legitimidade do processo de PPP, né, alegando que Guarulhos não poderia promover esse tratamento de forma isolada, de forma autônoma. E isso criou algum embaraço para que a gente possa dar continuidade a essas obras. Então, esses 3 elementos têm criado essa dificuldade hoje para que a gente continue avançando na questão do tratamento. Mas é nossa meta, nosso objetivo, ainda até o próximo ano, conseguir retomar essas obras e pelo menos atingir aí um patamar de 20%. Certo, obrigado, superintendente. Então, por isso, estamos sempre à disposição. E depois dessa audiência do SAAI, a próxima prevista é da Secretaria de Meio Ambiente e o horário dela está previsto para 10h15. A expectativa é que comece daqui a pouquinho. Você continua com a gente acompanhando na íntegra todas as audiências públicas da LDO 2017. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.